A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Bom, eu quero cumprimentar você aqui pela internet. Começa agora a ouvir esta mensagem em qualquer momento que você ouvir, em qualquer tempo. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aí assistindo esta mensagem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que você receba novas mensagens, assine, ative o sininho, a notificação das próximas mensagens, enfim. Vem estar conosco, somos uma família simples, humilde, um povo que preza pela graça de Deus, um povo que observa as Escrituras Sagradas de forma correta. Somos seguidores do apóstolo Paulo, imitadores dele. Seguimos o que ele escreveu, porque ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós estamos aqui para fazer assim, viver por fé somente. Seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, estamos numa jornada espiritual gloriosa, né? O livro de Efésios é um dos principais livros que o apóstolo Paulo escreveu. O livro de Efésios, ele mostra a nossa posição em Cristo, ele mostra o que Cristo fez por nós, ele mostra a soberania de Deus sobre as nossas vidas ao nos escolher, nos eleger, nos predestinar, mas ele também mostra sobre o nosso comportamento diário nessa terra. Então hoje nós vamos aprofundar esse assunto. O tema de nossa mensagem nessa manhã é revestidos da nova natureza em Cristo. Revestidos da nova natureza em Cristo. Vai ser Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 32. Vamos lá. Diz assim o versículo 17 em diante: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Os outros gentios são aqueles que ainda não receberam a Cristo, aqueles que ainda não foram cortados pela graça de Deus, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Segue: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não é dessa forma que temos que ter o comportamento. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Segue: e vos revistais do novo homem, despojar do velho homem e se revistar do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha que lindo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Segue: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Segue. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que palavra poderosa! Fecha os teus olhos, oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra doce, poderosa, eficaz, a tua palavra que penetra em nossos corações, que nos fortalece, que nos orienta, que nos corrige, que nos disciplina, que nos dá a luz para viver em um mundo tenebroso como o nosso. Obrigado, Senhor, porque ter de Ti toda a orientação é um privilégio que nós, como Teus filhos, nos sentimos amados por Ti. Pai, nós Te pedimos que o Senhor nos dê, nesse momento, a unção da Tua palavra, para que nós possamos se debruçar sobre ela e sair daqui ao término totalmente preparados para viver mais uma semana segundo os Teus princípios e padrões para a nossa vida. Pai, a essa pessoa que vai ouvir pela internet, que sejam totalmente edificados, alcançados, sendo ovelha do Senhor, sejam alcançados com a luz do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Eu me coloco como Teu instrumento, que eu seja totalmente anulado, que o Senhor seja visto e ouvido por todos, que os meus gestos, a minha mente, as palavras que saírem dos meus lábios, sejam por Ti ungidos, usados por Ti, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Aquietamo-nos para ouvir a Tua voz, fala-nos em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Amados irmãos, continuamos nosso estudo sobre o livro de Efésios, conforme eu já havia dito para os irmãos. A partir do capítulo 4, Paulo começa a falar de uma segunda fase da sua carta, que é a instrução sobre o comportamento nosso nessa terra. Hoje veremos um pouco mais forte sobre essa conduta cristã na terra, a conduta de eleito, de gente que veio do céu, de gente que nasceu na eternidade e que está aqui para cumprir uma missão. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o padrão de comportamento de Deus. Não é o padrão de comportamento de uma religião, mas o padrão de comportamento de Deus, ele é eterno, irmãos. Não muda. Tudo pode mudar. A tecnologia do século XIX, século XX, século XXI trouxe muitas mudanças nos comportamentos humanos. Sim ou não? Trouxe. Mas o comportamento de Deus para a nossa vida, o padrão de comportamento de Deus para a nossa vida, não muda. Não muda. E é isso que vamos ver hoje. Dos versículos 17 ao versículo 19, Paulo descreve a condição humana carnal. Olha o que diz, do versículo 17 ao versículo 19, ele diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdeu o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então Paulo aqui ele descreve a condição humana.
Qual é a condição humana? Primeiro aqui, a vaidade da mente. Ele diz lá, como os outros gentios, na vaidade da mente. O que é uma vaidade da mente? Vaidade, o que é vaidade? Me ajuda aí. Como? Se cuidar demais. Andar de acordo com os seus pensamentos. Andar de acordo com os seus próprios pensamentos. A vaidade da mente é tudo isso. Pensamentos vazios e tolos, irmãos. As pessoas começam a desenvolver pensamentos que é puramente carnal, vazio e tolos, não tem a ver com a eternidade. Por quê? Porque quando as pessoas se preocupam apenas consigo mesmo, com os seus próprios interesses, com aquilo que o envolve, é a pessoa que está sendo alimentada por vaidade da mente. Então Paulo ele chama a atenção e diz: vocês, gentios, predestinados, eleitos, justificados, santos, salvos, redimidos, selados, vocês não podem andar segundo os outros gentios na vaidade da mente. Olha como é que Paulo ele vem e ele mostra que esse comportamento não pode ser o padrão para nós cristãos. Aí ele fala assim, ó, na parte B, ele fala entenebrecido no entendimento. O que é entenebrecido, irmãos? Quem sabe dizer? Entenebrecidos. Pensamentos tenebrosos, escuros, entendimento escurecido, totalmente escuro. A pessoa que vive sem a luz de Deus na sua vida é uma pessoa completamente de pensamentos escurecidos, irmãos, tenebroso. É uma pessoa que tem até dificuldade de compreender as coisas, não consegue discernir o certo do errado, confunde. Não é assim que o mundo faz hoje. O mundo não torna o certo em errado e o errado em certo, porque são pensamentos escurecidos, tenebrosos. Paulo diz: vocês não podem. A igreja do Senhor na terra, os eleitos de Deus, os verdadeiros eleitos de Deus, eles têm que ter luz para discernir com claridade: isso é certo e isso é errado, e ponto final. Amém, irmãos? Sim, sim, não, não. O que passa disso é o que? Pensamentos escurecidos, tenebrosos, procedência maligna. Então nós temos que ter uma definição muito clara, a começar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias e por todos aqueles que nos rodeiam. A gente precisa ter definição clara e dizer: não, isso é correto, isso é errado, porque isso prejudica a vida do próximo, isso prejudica a minha vida, prejudica a minha família, isso prejudica o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus. Então Paulo diz: vocês não podem ter pensamentos escurecidos como eles lá que tem. Ele diz: separados da vida de Deus. O que é uma pessoa separada da vida de Deus, irmãos? Pensa comigo. Separado da vida de Deus, que não possui comunhão com Deus, que não segue a direção de Deus. Qual é a direção que a pessoa segue? Qual é a direção que os outros gentios desse mundo seguem, irmãos? Deles, do mundo, irmãos. Se você não vê aí como que está sendo, como as pessoas estão manipuladas, elas seguem a direção do mundo. Não é assim? Quantas pessoas tomadas de medo, de desespero, de pavor, porque estão seguindo o quê? A direção do mundo. Então, o pior é que muitos crentes estão levados a seguir essa direção do mundo. E Paulo vem e diz: olha, eles estão separados de Deus, eles não seguem a direção divina, eles não têm comunhão com Deus, eles não possuem a luz de Deus para viver, para andar. Agora nós não, vocês não podem ser dessa forma. Olha, isso é uma exortação, não segue,
eles são separados. Nós não, nós seguimos a direção de um Deus poderoso, que garantiu estar conosco e permanecer conosco para sempre, um Deus que nos garante vida eterna, um Deus que nos escolheu, que nos predestinou e que nos salvou. É esse Deus que nós seguimos. Agora eles estão separados, eles vivem segundo a Rede Globo, eles vivem segundo a mídia. Amém? Ele vai dizer assim, eles também, olha só, os quais, havendo perdido todo o sentimento. Como é que está o mundo aí fora, irmãos? Como é que estão os outros gentios aí fora? O que é perder, a pessoa ser sem sentimento, irmãos? Você conhece alguém que não tem sentimento, não possui sentimento? Essa pessoa sem sentimento é aquela pessoa que não tem sensibilidade e não tem empatia. O mundo está cheio de gente. A começar pelas autoridades que estão lá constituídas, ao cidadão brasileiro. Não tem empatia, não tem sensibilidade, perdeu, você não está nem aí. Eu estou pensando, não quero nem saber. Não é assim, irmãos? Lá em Brasília, os caras não querem saber se uma lei vai beneficiar a nação toda, vai favorecer, não. Ele quer saber quanto que ele, o partido dele, ele tem sentimento? Ele tem sensibilidade? Ele tem empatia? Deve saber. E muitas vezes isso se expande para outros cidadãos, a questão dos empresários, enfim, os gentios, os outros gentios, gente que não está debaixo de uma direção de Deus, não possui sentimento. Paulo diz que pela ignorância e pela dureza do coração, eles são separados da vida de Deus, eles não têm sentimento, são pessoas duras, são pessoas insensíveis, não está nem aí. Se milhões de brasileiros serão prejudicados, ele está pensando nele, ele está pensando em saciar os seus desejos, ele não tem sentimento, sensibilidade pelo outro, pelo próximo. E nós, os filhos de Deus, não podemos ter esse comportamento, irmãos. E olha que tem alguns crentes aí, bancada evangélica, que é assim. Eles não têm sensibilidade, eles não têm empatia, eles não pensam no todo, eles pensam nele, nos objetivos dele, do partido dele, da estrutura dele. Muitas vezes muitos empresários são assim também, e pensa nele, pensa no ventre, ele não pensa no coletivo, ele não pensa no impacto que vai causar determinadas ações para as famílias, para muitas famílias. Nós não podemos ser assim. Paulo diz, você tem que ter sentimento, afinal nós servimos a um Deus que é o quê? Amor, que deu a vida por nós. Como é que nós vamos viver uma vida nessa terra aqui, sem sentimento, sem sensibilidade, sem empatia? E o último item aqui do comportamento humano terrível e corrupto, ele diz assim: para com avidez cometerem toda a impureza. Cometer toda a impureza, são escravos de seus próprios desejos. O mundo, as pessoas, os outros gentios que estão aí fora, separados da vida de Deus, são pessoas que vivem a bel prazer, a busca do seu próprio prazer constante. Já viu aquela coisa, o importante é ser feliz? Quem já viu? O importante é ser feliz. O importante é fazer a vontade de Deus, irmãos, ainda que eu não seja feliz. Olha a filosofia do mundo. Os filósofos atuais, muito famosos pela internet, eles discorrem dizendo, não, tudo é relativo. Eles relativam tudo, porque não existe mais uma verdade absoluta para eles. Esse é o sistema que vive ao seu bel prazer. O Deus deles é o ventre, o Deus deles são os prazeres da sua própria carne. Nós não, os filhos de Deus não podem viver dessa forma. Esse não é um comportamento adequado que segue os padrões de Deus para a nossa vida. Ainda que a nossa carne possui desejos,
nós não podemos extravasá-la, nós não podemos deixá-la nos dominar, conforme os outros gentios vivem dessa forma. Temos que mortificá-la, esmurrá-la, conforme Paulo diz que fazia com a sua própria carne. Então, esse é a descrição que Paulo fez do comportamento corrupto, decaído, pecaminoso da raça humana, daqueles que estão nas trevas. Já nos versículos 20 a 24, Paulo chama a atenção dos irmãos, mostrando que se eles interiorizarem a palavra de Deus em seus corações e forem transformados, então deixarão de viver o estilo de vida da velha natureza humana. Olha o que diz em Efésios 4, do 20 ao 24, ele vem e fala assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não. Se é que o tendes. Olha porque que a gente dá ênfase aqui à palavra de Deus. Ouvido. E nele fostes o quê? Ensinado, como está o quê? A verdade em Jesus. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela consciência do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha como é que é interessante. Paulo fala sobre a importância de aprender, está lá em cima, aprender, ouvir e ser ensinado. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Ouvir apenas é ouvir com o ouvido. Aprender, quando você aprende, o que pressupõe? Quando você aprende de fato, o que pressupõe? Que você vai praticar. Você não vê o Tiaguinho está aprendendo a tocar, você não vê o Luiz Felipe está aprendendo a tocar o violão. Então vai aprendendo e você vai praticando. Então você não somente ouviu com o ouvido carnal, mas você aprendeu. Ser ensinado é um aprendizado constante, irmãos, que não pode parar. Amém? É o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. Você nunca pode falar: não, eu já estou 30 anos aqui na igreja, eu já sou crente há 30 anos, já estou salvo, tá bom. Não é isso. Lá vem o pastor de novo com o livro de Efésios. É a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, irmãos. E você nunca pode se conformar: não, já aprendi que eu sou eleito. Não, você tem que sempre ser ensinado. É constante, é um ensino constante. Constantemente Deus está com as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Nós somos vasos e Ele está trabalhando constantemente para que a excelência dele se manifeste em nossas vidas. Então Paulo fala sobre esses 3 níveis que nós precisamos ter. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Nós passamos a interiorizar o padrão de vida de Deus em nossas vidas. Ele mostra que os efeitos de quem aprende, de quem ouve, de quem é ensinado por Cristo, é o despojamento do velho homem, que é corruptível pelos desejos do engano, e aí acontece o que? A renovação do Espírito através da mente. Esse é o verdadeiro batismo, irmãos. É você mergulhar o seu interior, o seu espírito, na palavra de Deus e ser lavado, constantemente lavado de tudo aquilo que faz parte do velho homem. O velho homem, a velha natureza, que a velha natureza não se converte nunca. Ela sempre está aí e ela é contra o Espírito que habita em nós. Mas quanto mais você ouve, você aprende, você é ensinado, ouve, aprende, é ensinado, ouve, aprende, é ensinado, você consegue ir se despojando dia a dia do velho homem, e você vai se despojando do velho homem, e vai se despojando do velho homem, e vai se renovando na mente, no Espírito Santo de Deus. E é esse o perfil da igreja do Senhor na terra.
mas infelizmente não tem sido, para muitos. Essa coisa da mente, ela é tão poderosa, irmãos, tão poderoso, que é justamente na mente que começa a mudança e a transformação de todos nós. Sabia? Hoje é muito famoso a palavra mindset. Quem já ouviu? Mindset. O mindset da pessoa não mudou. Se a pessoa não muda a maneira dela de pensar, a vida dela não muda. Vou abrir um parênteses aqui e te contar um exemplo, para você perceber como que é isso que acontece. Lá no Rio de Janeiro tem um apóstolo bastante conceituado entre os que vivem graça, uma pessoa muito amada por todos nós, né? E um dia ele resolveu, junto com um pastor amigo dele de muitos anos, ir até um viaduto no Rio de Janeiro e pegar um daqueles cidadãos que fica lá com aquele saco tudo sujo, aqueles mendigos tudo sujo, lá barbudo, aquela coisa toda lá debaixo daqueles viadutos. Ele pegou um daqueles homens junto com o pastor, isso foi fato, verídico. Essa igreja no Rio de Janeiro, do lado da igreja tem uma casa de idosos, que eles mantêm as pessoas mais idosas da igreja ali, é um local onde tem assistência odontológica, médica, psicológica, enfim, os irmãos da igreja, os profissionais prestam serviço àquela casa, aos irmãos, gratuitamente, como uma forma de semear a sua vida ali também. Então esse apóstolo, esse pastor pegou esse mendigo, pegou esse cidadão lá debaixo do viaduto, todo sujo, maltrapilho, colocou ele na casa, ali trocaram os dentes, deram um banho, fizeram a barba dele, ele ficou um homem totalmente diferenciado, comida, alimentação, tratou ele e tal, e colocou ele lá no culto e disse: fica aí, nós vamos arrumar um trabalho para você, e você vai ser uma nova pessoa. O homem ficou uns 3 cultos, no quarto ele desapareceu. Aí o apóstolo chamou o pastor e disse: vamos lá procurar o irmão que nós pegamos lá. Chegou lá no viaduto, ele estava lá, com o saco nas costas, comendo lixo e já misturado com todos ali. Por quê? Por que isso? Porque o pensamento dele não mudou. Você tira a pessoa do lixo, mas o lixo não saiu da mente dele. Percebe? O ser humano só muda, irmão Ayrton e todos os irmãos. O ser humano só muda quando ele passa a ter a mudança real na sua mente. Por isso que Paulo falou constantemente. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo fala: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela campanha e a corrente da sexta-feira. É esse? Como é que se transforma uma pessoa? Pela renovação do vosso entendimento. Você transforma a pessoa mudando a roupagem dela por fora? Não muda. Ele diz: a transformação pela renovação do vosso entendimento da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aonde que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar constantemente, diariamente? Na nossa mente, na nossa maneira de pensar, irmãos. Pensa comigo. Olha só, como é que 2 estudantes, estudando com a mesma profissão, as mesmas condições financeiras, tendo os mesmos professores, estudando as mesmas disciplinas, um tem sucesso e o outro não consegue sucesso. O outro fica embutecido, ele conclui o curso, mas não consegue florescer. O outro, antes de terminar o curso, ele floresce. Eu tenho passado isso com os meus filhos. Sabe por quê? É porque o negócio está aqui dentro, está dentro do ser. Essa é a grande verdade.
Paulo, em todas as suas epístolas, ele fala constantemente sobre a mudança de mente, que hoje é muito falado sobre a mudança de mindset, a maneira como você pensa. Até quando você vai participar de uma entrevista nas empresas, ali eles buscam identificar a sua maneira de pensar, muito mais do que a sua capacidade técnica de desenvolver algum trabalho que a empresa precisa, porque a empresa entende o seguinte, que tecnicamente ela consegue instruir você para você aprender a fazer todo o processo que ela precisa da empresa, mas ela não consegue mudar isso aqui. Então ela quer pessoas que já têm um mindset, que têm uma maneira de pensar, uma mente renovada, uma mente bacana, que aí ela já não vai ter mais esse problema, né, na sua equipe. Vai trazer uma pessoa que tecnicamente terá que ser treinada, mas mentalmente é uma pessoa saudável, bacana, para frente, uma pessoa de uma mente boa. Percebe? As entrevistas hoje estão 100% voltadas para identificar essa pessoa, e não a técnica em si, não o que você sabe fazer. Isso não importa mais para as muitas empresas que estão por aí. Elas querem saber como você vai reagir diante dos problemas que vão surgir, se você vai cair num pranto de choro dentro da empresa, ou se você vai falar, peraí, vamos lá, deixa eu entender aqui, não, vamos fazer, não, vamos conseguir, nós vamos realizar assim, não, a gente vai conseguir. Se você é aquela pessoa que entra em pânico, desespero e entra no choro, já viu isso? Que a pessoa não consegue, diante de uma pressão, ela não consegue superar. Então, espiritualmente dizendo, é a mesma coisa, irmãos. Vem uma situação, vem uma pandemia no mundo, vem um problema, vem um vírus, como que você vai reagir? Se você tiver com a sua mente renovada, você vai enfrentar isso tudo com poder, com fé em Deus, com confiança no Senhor. Isso não tem nada a ver com escolaridade, tem a ver com mente renovada no Espírito Santo, saber de onde que você veio, por que você está aqui, para onde você vai. Eu vou ter que voltar para a eternidade um dia, eu estou aqui para cumprir uma missão, e se eu cumprir, eu vou ter que voltar logo, não tem por que ficar aqui, mas enquanto eu não cumprir, eu vou ter que cumprir, com corona, sem corona, com vírus, sem vírus, eu vou ter que cumprir a minha missão, amém, irmãos? Uma mente renovada, forte, saudável, que sabe definir perfeitamente bem a sua existência nessa vida. Os pensamentos são transformados na medida em que ouvimos e aprendemos a palavra de Deus. Por isso que aqui nós damos ênfase à palavra de Deus. Interiorizamos as verdades de Cristo em nossas vidas. Olha o que Jesus disse em João 6:63, ele fala, o Espírito é o que vivifica, a carne. A carne? Verdade ou não, irmãos? A carne só serve para envelhecer e depois ser sepultada. Não é nada. A natureza terrena. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, quanto mais eu ouço espírito e vida, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu tenho espírito e vida, mais a minha mente se renova, mais eu estou saudável, forte emocionalmente, forte espiritualmente, mais eu vou em frente. É isso que Paulo fazia com os irmãos, e é isso que nós fazemos aqui, irmãos. Por isso que você tem que priorizar. Eu sei que todos nós temos às vezes um compromisso, ou temos que viajar, uma coisa ou outra, tranquilo, mas amado, faça sempre o possível de você estar ouvindo constantemente a palavra de Deus, irmãos, porque é ela que é espírito e vida, é ela que vai transformando os nossos pensamentos, renovando nossos pensamentos, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. É ela que vai fazer a nossa mudança. O nosso comportamento está diretamente ligado à nossa maneira de pensar, diretamente ligado. Quando os pensamentos passam a ser afetados pela palavra de Deus, então Paulo diz que passamos a despojar do velho homem. O que é despojar, irmãos? Despir, irmãos, tirar a roupagem do velho homem, tirar tudo. Se o velho homem se era dominado pelo medo, agora você já enfrenta o medo. Se o velho homem vivia na impureza, na sujeira, no pecado, no erro, na carnalidade, nos desejos da carne, agora você já vive com sobriedade, você já sabe que aquilo é
o velho homem. Isso através da mente, de ouvir a palavra, da transformação que faz. Isto não significa que deixamos de ter a natureza terrena. Não é isso, irmãos. Ser de Jesus, ser crente, receber a Cristo, não significa que você deixou de ter a sua natureza terrena. Agora já não tem mais a natureza terrena. Não, negativo. Você continua tendo. Só que você vai todo dia se despojando dela, se despindo dela. Todo dia. É um exercício constante. Mas passamos a discernir o que é terreno do que é divino. É isso que Deus fez conosco. Passamos a ter o nosso espírito vivificado. E portanto agora se estabelece a maior guerra dentro de cada um de nós, irmãos. A guerra entre o Espírito Santo que habita em nós e a nossa natureza terrena. Olha o que diz lá em Gálatas 5,17. Ele fala assim, ó, porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne é a natureza terrena, os desejos da carne. Cobiça, irmão. Sabe quando é que nós vamos ficar livres da carne aqui? O dia que a gente desencarnar, o dia que a gente sair dessa carne, o nosso espírito for arrancado dessa carne e aí a gente fica livre. Mas enquanto nós estivermos aqui respirando o oxigênio em cima dessa natureza aqui, nós vamos ter problema, porque ele diz, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha a guerra que existe entre nós. Eu xingo ou não xingo, eu bato ou não bato, eu faço ou não faço, eu faço. E aí você tem que segurar ali. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha a guerra que existe entre nós. Tudo vai depender de qual natureza nós alimentamos, irmãos. De qual natureza alimentamos? Se da carne ou do espírito. Quando ouvimos e cremos somente na palavra de Deus, então seguimos os padrões de vida de Deus. Se eu alimento o meu espírito constantemente com a palavra de Deus e eu foco toda a minha confiança na palavra de Deus, então a tendência é o espírito que habita em mim ir mortificando as obras da carne. Mas se ouvimos e aplicamos nossos pensamentos aos dizeres deste mundo, logo passamos a viver a carne, segundo a carne. Se você começa a ouvir, não tem verdade absoluta, não, porque a verdade é você que faz, cada um tem a sua verdade. Ó, a voz da serpente, não existe isso. Aí você começa a ouvir aqui, e as tantas você está vivendo segundo a carne. Aí está lá o crente eleito, predestinado, irrepreensível, né? Sendo repreendido. Aí o mundo fala assim, você não é crente? O mundo espera que o crente seja luz, irmãos, que não viva conforme eles vivem. Sabia disso? O mundo sabe identificar os que são luz. O mundo sabe quem são deles e quem não são. Então esse tem que ser uma função dada a nós. A quem você está prestando ouvido e a quem você se inclina o seu coração. Por isso Paulo, ele diz que devemos fazer morrer, diga comigo, morrer, irmão, a nossa natureza terrena, que é o despojamento do velho homem, deve acontecer diariamente em nossas vidas. Olha o que diz em Colossenses 3:2. Olha como é que Paulo mostra, como é que nós temos que vencer a nossa natureza terrena e cada dia se renovar a nossa mente. Ele fala, pensai nas coisas de Brasília. Se você pensar nas coisas de Brasília, você vai enlouquecer. Sim ou não? Se você começar a pensar o que está acontecendo hoje no Brasil, você vai enlouquecer. Se você pensar o que está acontecendo no mundo, você vai enlouquecer. Ele diz, pensai nas coisas que são o quê? De cima. Quando você
pega os seus pensamentos e leva cativos as coisas de cima, são as coisas de Deus, as promessas de Deus. Quando você ocupa os teus pensamentos com as promessas de Deus, com a eternidade, com a presença de Deus na tua vida, obviamente que o teu espírito vai se fortalecer e a sua carne não vai conseguir. Aí ele diz: e não nas que são da terra. Aí ele fala no versículo 5, se você faz isso, aí ele fala, aí você vai mortificar, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai dar uma listinha básica aqui: feitiçaria, fornicação, impureza, afeição desordenada, a qual a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, a prostituição, que é a impureza, a afeição desordenada, lascívia, uma série de coisas, desejos lascívios, carnais. Ele diz: se você pensar nas coisas que são de cima, você vai mortificar a sua carne. Mas se você pensar nas coisas que são da terra, vai dar ruim. Aí vai dar ruim. Então essa aqui é uma função nossa. Por isso que o apóstolo Paulo sempre, as epístolas dele sempre são exortando a igreja. Primeiro, olha, a sua posição em Deus: você é eleito, salvo, revestido, tal, justificado, predestinado, eleito. Só que você tem que mortificar, você tem que viver no Espírito, você tem que pensar nas coisas que são de cima, você tem que ter um comportamento segundo os padrões de Deus para a vida na terra. Nos versículos 25 ou 32, estamos caminhando para o final já, aguenta mais um pouco aí, irmãos, para a gente poder finalizar. Descreve algumas atitudes carnais que compõem a natureza humana carnal e as recomendações para se viver conforme agrada a Deus. Eu vou destacar algumas aqui, rapidão. Primeiro, olha só o versículo 25: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos. Irmãos, tem mentirinha, meia mentira, mentira inteira, grande, mentira pequena. Como é que os irmãos acham? Como é que tem? Uma mentirinha não tem problema, é pequenininha. Mentira é mentira, irmãos. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, a casa vai cair. Então deixa a casa cair, depois ela constrói de novo. Mas fala a verdade. Amém? Ah, mas se eu falar a verdade, o que vão pensar de mim? Bom, então se você não falar a verdade, logo a verdade será descoberta, porque a mentira tem perna curta. Já viu esse ditado lá? E aí vai ficar pior. Sabe como é que se constrói confiança, irmãos, uns nos outros? Como que se constrói confiança uns nos outros? Verdade, irmãos. E eu sempre abri a oportunidade para que os irmãos falem a verdade para mim. Sabia? Nunca fui aquele pastor. Uma vez, quando no começo o irmão Clóvis, ele está aí presente, ele começou aqui, ele tinha um problema grave com bebida. E ele já estava um tempinho vindo aqui, de olho na porta. E aí, irmão Clóvis, como é que está? Não está firme já? Não, pastor, estou bebendo ainda. Assim, na bucha. Tem que falar mentira, fala verdade. Não, mas nós vamos orar assim, Deus, aí, vamos continuar nessa coisa. Não, eu creio, mas eu ainda estou com problema, estou bebendo ainda. Eu nunca esqueci o que ele falou para mim, porque eu achei dele uma sinceridade assim tão grande. Falou na bucha, sem rodeio, sem ficar se justificando, falou na bucha, falou: eu ainda bebo. Hoje, graças a Deus, está liberto, feliz da vida, feliz caminhando. Mas sabe quando você encara a situação de forma de frente, fala a verdade, não fica fazendo rodeio não, fala logo a verdade. Eu nunca proferi condenação na vida dele, mas foi muito bom, porque aquilo foi marcante. Fala a verdade. Irmãos, Paulo, ele sempre foi intolerante com a questão da mentira. Sabe por quê? Porque olha o que Jesus afirmou lá em João 8,44. Jesus disse assim com uma cambada de fariseu hipócrita. Ele falou assim: vós tendes por pai o diabo. Olha. Jesus, ele foi o único que podia fazer isso, nós não podemos, viu? A gente não sabe, você vai sair julgando as pessoas, mas Jesus era o verbo encarnado, ele sabia quem que eram as ovelhas dele. Sabia ou não sabia? Ele olhou para a cambada lá que não era nada com ele e falou assim: o pai de vocês é o diabo.
Você não tem nada a ver comigo. Foi duro. E olha, quando ele falou isso aqui, ninguém relou a mão nele, porque não era o tempo dele ainda. Está vendo, irmão, como é que tudo é? Deus tem o seu tempo. Ninguém colocou a mão nele. Ele chegou e falou: vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Na bucha. Jesus não tinha papa debaixo da língua, nem Paulo tinha também. E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não tem nada com verdade. Então quem é de Deus, irmãos, tem que viver na verdade. Mas quem não é da mentira. Porque não há verdade nele. Nenhuma. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo aqui é a própria mentira, irmãos. A mentira, irmãos, ela mascara as relações. É ou não é? Ela mascara as relações. Só que ela não consolida as relações. Por que não? Porque não há nada que fique em oculto. Sim ou não? Todas as coisas serão abertas, reveladas. Eu lembro que uma vez a irmã Marisé ouviu essa palavra, uma das vezes que eu ministrei sobre essa questão, e ela tinha um problema com a questão da filha dela por muitos anos. E ela falou: eu vou rasgar o lugar, eu vou falar a verdade. Né, irmã Marisé? Foi a melhor coisa que fez. Saiu um beijo, pulou, Deus arrumou a casa, e o negócio só está brilhando cada dia mais. Fala a verdade. Ah, mas a casa vai cair, o que a pessoa... Não, irmão, fala a verdade. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. O diabo é a própria mentira. Você não tem nada com o diabo, nem eu, nem você. Nós somos de Deus. Então nós não temos que viver na mentira. Fala a verdade no seu trabalho. Eu falo a verdade. Eu já tive alguns clientes aqui na região que eu tive que sentar e falar: ó, hoje é o último dia que eu estou vindo aqui, tá? Mas porque não dá, vou te falar a verdade, porque que é isso. Não dá. Você não tem seriedade com os negócios, você não sabe, você não quer fazer as coisas corretas, você está me usando aqui para ficar encobrindo as suas mentiras, então para mim não dá mais. Chega. Fala a verdade. Pastor, mas aí você ficou no prejuízo? Não, Deus começou a trazer novos clientes melhores, bons, decentes. Se abre, você limpa a eira, e aí Deus começa a fazer as coisas acontecerem de forma gloriosa, não é? Não adianta você ficar ali preso no jeitinho brasileiro, né? No jeitinho carnal. Segundo, a importância de não se agradar, de não se guardar a raiva e a mágoa no coração. Olha que aqui Paulo diz em Efésios 4, 26 e 27, fala: irai-vos. Olha, ele está mandando irar. Não é que ele está mandando irar, a nossa carne. Ele falou: não vai ter jeito, você vai ficar nervoso. Quem é que não fica nervoso aqui, irmão? Para mim. Todo mundo, né? Do pequeno ao maior, todo mundo fica nervoso em algum momento, todo mundo fica irado em algum momento. Então ele falou: você pode até irar, mas não pequeis. É possível? É possível. Como que é possível? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O diabo aqui é a própria ira. A ira aqui é o diabo. Que você coloca a mágoa, a raiva que você guarda. O que é você colocar o sol sobre a vossa ira? É você deixar amanhecer e anoitecer aquela situação que já passou e você guardar aquele sentimento. Sabe quem muito tem que lutar contra isso? Mulheres. As mulheres são muito emotivas. Olha aqui, mulheres, vocês são muito emotivas. E às vezes uma discussãozinha que acontece no casamento se arrasta por anos, porque você guarda aquilo no coração. Você fala: não, mas em 1987 você falou da minha mãe. Você falou da minha mãe, mas minha mãe faz 30 anos. Né, irmã José? Uma leva de ontem, a irmã falou do moinho. Mas ele falou. É tendencioso, né? As mulheres, não sei de onde que elas conseguem guardar tanta coisa, porque eu esqueço tudo. Essas coisas bestas, eu esqueço tudo, eu passo e vou seguir. A gente tem essa tendência, né? Porque os homens têm outros focos na vida, mas a mulher não, a mulher guarda. Aí ela,
Você chega lá, depois de uma semana que teve uma discussãozinha, você encosta na esposa. Mas quem foi? Não, aí ela começa a falar tudo o que aconteceu naquela briguinha, naquela discussãozinha. É assim, não é, mãe? As mulheres têm essa tendência. Isso é você colocar a ira sobre o sol. Irmãos, aconteceu o problema, já teve aquela discussãozinha, vira a página. Não dá lugar ao diabo, não. Não dá lugar ao diabo, você vai ficar cheio de mágoa, raiz de amargura. Olha o que diz em Hebreus 12, 15, ó. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Olha aí, como é que a raiz de amargura brota? Quando você, depois de uma discussão, de uma situação, você fica ali remoendo, faz um bico grande, fica ali, e vem noite, vem dia, vai noite, e você fica ali, as tantas brota uma raiz de amargura, brotou uma raiz de amargura quase. E aquilo começa a perturbar a família, começa a perturbar as relações. Uma pessoa amargurada com raiz de amargura é ruim de ver, irmãos. É difícil de se relacionar. Você rela, ela está amargurada. Não é, irmãos? É difícil. Não dá. Isso é atitude carnal, irmãos. Não dá lugar para o diabo, hein? Diabo. O povo da lei é terrível, irmãos. O diabo aqui é essa atitude, irmãos. Essa atitude aqui que Paulo está chamando de diabo aqui. Tá? Terceiro, a importância de se ter apenas o que for fruto do seu trabalho honesto. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha aqui que é interessante. Furtar, irmãos, não é só você pegar um objeto, esconder e levar para sua casa. Você sabe? Muitos brasileiros furtam dos seus patrões. E muitos patrões furtam dos seus colaboradores. Brasileiro é contratado para produzir 8 horas, irmãos, de trabalho por dia. Sim ou não? É um contrato de trabalho. A pessoa foi lá, fez um contrato de trabalho. Aí o empresário contratou. Das 8 horas de produção que ele tem que gerar na empresa, ele produz umas 5, 5 e meia, porque depois a maior parte ele fica enrolando, vai no banheiro, vai no celular, fica não sei o quê. Está furtando. Ele fez um contrato de trabalho. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.